Bem-vindos ao nosso canal, galera! Hoje, vamos mergulhar de cabeça em uma questão que gera muita curiosidade e até polêmica. Jesus era contra a religião organizada? Será que ele veio para acabar com templos, rituais e instituições religiosas? Ou será que sua mensagem era outra? Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha comigo nessa jornada para descobrir o que as Escrituras realmente dizem sobre isso. Se você curtir o conteúdo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos nessa? Quando pensamos em Jesus, muitas vezes imaginamos um revolucionário, alguém que desafiava as autoridades, confrontava tradições e falava verdades que ninguém queria ouvir. E, de fato, ele fez tudo isso. Mas será que isso significa que ele era contra a religião organizada como um todo? Para responder, precisamos olhar para o contexto da época de Jesus e, principalmente, para o que ele disse e fez, segundo a Bíblia. Então, bora explorar essa história com atenção, porque ela tem camadas profundas e pode transformar a forma como você enxerga a fé. Vamos começar pelo cenário do século I. Naquele tempo, a religião judaica era o coração da vida em Israel. O Templo de Jerusalém era o centro de tudo. Ali aconteciam os sacrifícios, as festas religiosas, como a Páscoa e as orações diárias. Os líderes religiosos, como os fariseus, saduceus e escribas, tinham enorme influência. Eles ditavam as regras, interpretavam a lei de Moisés e garantiam que o povo seguisse as tradições. Mas, junto com isso, havia corrupção, hipocrisia e um peso enorme de regras que muitas vezes afastavam as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. É nesse contexto que Jesus entra em cena. Quando olhamos para os evangelhos, vemos que Jesus não tinha medo de confrontar o sistema religioso. Um exemplo clássico está em Mateus 23, onde ele dispara uma série de críticas duras contra os fariseus e escribas. Ele os chama de hipócritas e sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele aponta como eles sobrecarregavam o povo com regras minuciosas, enquanto ignoravam o que realmente importava: a justiça, a misericórdia e a fé. Em Mateus 23, Jesus diz que eles davam o dízimo até de temperos, mas negligenciavam o amor e a obediência a Deus. Isso é pesado. Jesus não estava apenas criticando, ele estava expondo um sistema que, em muitos casos, havia perdido o foco. Outro momento marcante é quando Jesus purifica o templo, narrado em João 2, 13 e 16. Ele entra no templo, vê os comerciantes vendendo animais para sacrifícios e trocando dinheiro, e faz um chicote para expulsá-los, dizendo: "Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio." Esse episódio mostra que Jesus não aceitava quando a religião organizada se tornava um negócio, explorando as pessoas em nome de Deus. Ele estava indignado porque o templo, que deveria ser um lugar de encontro com Deus, tinha virado um mercado. Mas, espera aí, será que essas atitudes significam que Jesus queria acabar com a religião organizada? Vamos com calma. Vamos olhar para o outro lado da história. Jesus não rejeitou completamente as instituições religiosas da época. Ele mesmo participava delas. Em Lucas 4,16, lemos que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados. Ele lia as Escrituras, ensinava e até orava com o povo. Isso mostra que ele valorizava o culto coletivo e a leitura da palavra de Deus em comunidade. Além disso, em Mateus 5,17, Jesus deixa claro: "Não vim abolir a lei ou os profetas, mas cumprir." Ele não veio para destruir a estrutura da fé judaica, mas para dar a ela seu verdadeiro significado. Então, qual era o problema? O problema não era a religião organizada em si, mas o que ela tinha se tornado. Jesus confrontava a hipocrisia, a opressão e a falta de coração dos líderes religiosos. Ele queria que a religião fosse autêntica, centrada no amor a Deus e ao próximo. Em Marcos 12:30, 31, quando perguntado sobre o maior mandamento, Jesus responde: "Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para Jesus, a essência da fé não estava em rituais vazios, mas em um relacionamento vivo com Deus e com as pessoas. Vamos refletir sobre isso. A religião organizada, com seus templos, líderes e rituais, pode ser uma ferramenta poderosa para unir pessoas, ensinar a palavra e adorar a Deus. Mas, quando ela se torna rígida, cheia de regras desnecessárias ou focada em poder e dinheiro, perde seu propósito. Jesus não queria acabar com o culto ou com a comunidade de fé. Ele queria reformá-la, purificá-la, trazê-la de volta ao coração de Deus. Agora, vamos dar um passo adiante e olhar para o que Jesus ensinou sobre a verdadeira espiritualidade. Em João 4, quando ele conversa com a mulher samaritana, ela pergunta onde é o lugar certo para adorar. Em Jerusalém, como os judeus, ou no Monte Gerizim, como os samaritanos. Jesus responde algo revolucionário. Chega a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Aqui, Jesus está dizendo que o culto verdadeiro não depende de um lugar específico ou de uma estrutura religiosa rígida, mas de um coração sincero, guiado pelo Espírito de Deus. Isso é poderoso. Ele está mudando o foco de rituais externos para uma fé interna, autêntica e pessoal. Isso não significa que Jesus desprezava a comunidade de fé. Pelo contrário, ele formou uma comunidade. Ele escolheu os 12 discípulos, ensinou-os, orou com eles e os enviou para pregar o Evangelho. Após sua ressurreição, em Mateus 28, de 19 e 20, Jesus dá a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa missão deu origem à Igreja, uma comunidade organizada de crentes. Então, como alguém que era contra a religião organizada criaria algo assim? A verdade é que Jesus não era contra a organização. Ele era contra a corrupção e a falta de autenticidade. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Muitas pessoas se sentem desiludidas com a religião organizada. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu acredito em Deus, mas não em igrejas. Ou talvez você mesmo já tenha se sentido assim, cansado de hipocrisia, escândalos ou regras que parecem não fazer sentido. E sabe de uma coisa? Jesus entende esse sentimento. Ele viu de perto como a religião pode se desviar do caminho. Mas, em vez de abandonar a comunidade de fé, ele nos convida a viver uma fé verdadeira, que transforma vidas e impacta o mundo. A igreja, segundo a Bíblia, não é apenas um prédio ou uma instituição. Em 1 Coríntios 12:27, Paulo diz que os crentes são o corpo de Cristo, uma comunidade viva, unida pelo Espírito Santo. Jesus queria que seus seguidores se reunissem, orassem juntos, compartilhassem a palavra e servissem uns aos outros. Ele não veio para criar caos, mas para trazer unidade. Uma unidade baseada no amor e na verdade, não em poder ou aparência. Então, o que podemos aprender com isso? Primeiro, Jesus nos ensina que a religião sem coração é vazia. Não adianta seguir rituais ou frequentar cultos se nossa vida não reflete o amor de Deus. Segundo, ele nos mostra que a comunidade de fé é importante. Sozinhos podemos nos perder. Juntos nos fortalecemos. Mas essa comunidade precisa ser genuína, focada em Deus, não em tradições humanas ou interesses pessoais. Terceiro, Jesus nos desafia a viver uma fé que impacta o mundo, levando o Evangelho a todos com amor e humildade. Se você está desanimado com a religião organizada, quero te encorajar. Não desista da fé por causa das falhas humanas. Busque a Deus de coração, leia a Bíblia, ore e encontre uma comunidade que viva o Evangelho com autenticidade. E, se você está em uma igreja, seja um agente de mudança. Viva o amor, a verdade e a humildade que Jesus ensinou. Assim, você estará honrando o verdadeiro propósito da fé:
Chegamos ao final do nosso vídeo e eu espero que você tenha sido impactado por essa reflexão. Jesus não era contra a religião organizada, mas contra tudo o que a afastava do coração de Deus. Ele nos chama para uma fé viva, autêntica e transformadora. Se esse conteúdo tocou você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal para mais vídeos assim. Nos comentários, conta o que achou ou compartilha sua experiência com a religião organizada. Que tal? Que Deus te abençoe e te guie para uma fé cada vez mais verdadeira. Até o próximo vídeo.